Boa tarde a todos. Mais uma live começando com uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, o Daniel Balck. Isso aí. Tudo Boa bem, tarde, Fernando? Boa Daniel. tarde. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a honra de você Imagina. ter aceitado o convite. A honra é minha. Então, bora começar? Bora. Vamos lá. Daniel Balck, o que você acha sobre a situação do centro de convenção, já que aquele local era para lazer e agora está abandonado? Bom, boa tarde a todos aí que estamos assistindo. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Fernando, é uma situação bastante complicada. Não só esse equipamento público, mas outros equipamentos públicos que nós temos na cidade também. O Centro de Convenções foi uma obra idealizada para atender o setor de cultura, né, o setor de entretenimento. Então, além da praça, teríamos ali a Secretaria de Cultura, teríamos um anfiteatro, enfim, é um equipamento bem bacana. Infelizmente, por conta da má gestão e de más gestões, aquilo foi construído sem alicerce nenhum, né? Então, hoje, o que nós temos, uma obra onde foi investido mais de 10 milhões de reais, dinheiro que veio do governo federal, né, em sua totalidade, convênio com o governo federal, foi construído e por conta de não ter a mínima segurança, né, na edificação, infelizmente aquilo teve que ser isolado, teve que ser lacrado. Hoje o que a gente precisa fazer? Tem que derrubar aquilo, Fernando, não tem jeito. E, infelizmente não tem condição daquilo ficar de pé. Já foi constatado, existem laudos, né, para demolição. Porém a prefeitura vai gastar dinheiro para demolir aquilo, vai gastar dinheiro para fazer um novo equipamento, enfim. É uma situação ali caótica, né? E que infelizmente só mostra que nos últimos pelo menos 20, 25 anos Ferraz ficou abandonada. Quer dizer, os prefeitos entraram, mas não tiveram comprometimento com a coisa pública, com o dinheiro público, não se preocuparam. Primeiro destruíram uma praça ali, né, que existia no local, além do Paço Municipal, antes tinha uma praça, então acabamos com a parte de verde e meio ambiente daquela região e construímos um elefante branco, que agora vamos ter que dar uma destinação. Lamentável, né? O caso está na injustiça, enfim. Vamos aguardar também, existe uma decisão judicial a ser proferida, né, com relação ao que de fato vai acontecer. A partir daí a prefeitura vai ter que tomar as medidas necessárias. Também, qual é a sua opinião da situação do posto de saúde Santo Antônio, aonde funciona a saúde mental? Pois falta segurança, remédios e médicos, sem contar os lixos. Sim, na verdade não só a UBS do Santo Antônio, ali onde funciona embaixo é a UBS, em cima é o ambulatório de saúde mental. Na verdade não é só Santo Antônio, mas todos os 13, né, equipamentos que são de atenção à saúde básica da cidade estão abandonados, mal gerenciados. Eu participo do Conselho Municipal de Saúde, inclusive hoje nós tivemos reunião no Conselho Municipal, o secretário estava presente, enfim. E justamente toda essa angústia, né, foi passada para o secretário e a gente vem ao longo do tempo, que eu estou, né, desde quando entrei no Conselho Municipal de Saúde, a gente vem militando em prol da saúde. Então, assim, ingressando com ações do Ministério Público, fazendo reivindicações, principalmente questionando a questão das OS, que é uma questão bastante complicada hoje na cidade, né? Existe um projeto de terceirização das OS, para a OS, onde só vai contemplar 5 UBS, de 13 que nós temos no total, né? E isso é uma coisa muito estranha, que até hoje ninguém explicou ao certo como é que você só vai gerenciar, né, a OS só 5 UBS e as demais, né, e as 8 outras UBS, como é que vão ficar? Em específico, que você perguntou da UBS Santo Antônio, é grave, porque além da questão, né, do sucateamento da UBS, nós temos uma falta de segurança. Então nós temos 12 meses lá, em um ano, nós tivemos ali pelo menos 17 ocorrências entre furto, assalto, né, alguma coisa ligada à área de segurança pública. Recentemente uma médica foi estacionar o carro e teve seu carro roubado. E obviamente impossível, né, alguém trabalhar ali com toda essa questão contrária, né, tendo que trabalhar num equipamento sucateado e ainda sem segurança.
Eu espero e clamo, e nós fizemos ofício através do Conselho Municipal de Saúde, que a Prefeitura, através da Guarda Municipal, né, e até, quem sabe, colocar um sistema de monitoramento, além, obviamente, de segurança, não só no horário de funcionamento da UBS, que é das 8 às 5, mas também fora do funcionamento, porque tem muita depredação fora do funcionamento, né, do horário. E a gente está clamando para que a Prefeitura tome, né, essas providências necessárias a fim de que a gente diminua os casos, as ocorrências, né, policiais, para que esses profissionais, né, que já são tão surrados, né, ganham tão mal, né, e infelizmente são tão mal valorizados, para que eles pelo menos tenham segurança, né, em seu trabalho. Até então houve, né, um episódio na cidade de um secretário, né, que foi baleado. Né? Infelizmente. Infelizmente. Então, querendo ou não, é aquele sistema. A cidade está sem segurança nenhuma. Eu quero aqui, inclusive, aproveitando, manifestar todos os meus sentimentos, o meu pesar à família do secretário Tico, brutalmente assassinado anteontem, hoje foi o enterro dele. Fico muito triste com essa situação. Acho, sinceramente, que nós estamos passando dos limites. A gente não tem mais, nós não temos mais paciência, nós não temos mais estômago, nós não temos mais, assim, eu acho que deu todos os limites, né? A cidade está largada, abandonada, nós temos medo de sair da rua. E quando a gente vê, Fernando, uma autoridade sendo brutalmente assassinada, porque qualquer ser humano, obviamente, é terrível, tenebroso, né? Não se deve acontecer. Mas quando uma autoridade da cidade passa por isso, acende uma luz, não é nem amarela, já é vermelha. Já, né? Nós temos que ser intolerantes a esse tipo de ação bandida. Nós temos que tomar todas as providências do mundo. Volto a tocar no assunto de monitoramento. A polícia está se baseando na investigação graças ao monitoramento particular que as casas têm do lado, porque a prefeitura não mantém um sistema público de monitoramento, e isso é terrível, porque o monitoramento dentro das vias é uma forma de você antecipar as ocorrências, né, prevenir e não deixar acontecer o que aconteceu, infelizmente, com o nosso secretário. E isso é inadmissível, Fernando. A gente não pode mais deixar isso acontecer na nossa cidade. Lamentavelmente, se vocês que são autoridades não têm segurança, imagina a população de reais, né? Todos, como eu volto a repetir, todos têm o direito e o Estado tem o dever de garantir a segurança para as pessoas. Mas, quando acontece isso com uma autoridade, realmente é um tapa na cara da sociedade, né? Porque nós, as autoridades constituídas, e eu como presidente da associação comercial aqui da cidade de Ferraz, enfim, todos que temos de alguma forma, alguma liderança ou responsabilidade, temos que, obviamente, lutar para que isso não volte a acontecer mais. Sobre os cadeirantes em transporte público, quem cuida desse setor? Bom, o transporte público é uma concessão, né, uma concessão municipal. Existe uma empresa privada hoje que detém a concessão, que é a Radial. A pasta é a secretaria, hoje, né, dentro da atual gestão, a Secretaria de Transportes, né, que é capitaneada pelo secretário Tonho. Cabe ressaltar que a Radial hoje trabalha de uma forma, diria não ilegal, mas de uma forma imoral, né? Ela não passou ainda por um processo licitatório, vence o contrato dela agora em junho, né? A prorrogação de contrato. Então, só para quem está nos assistindo, a Radial está desde 74 aqui na cidade. Ao longo desse período, né, houveram várias prorrogações desse contrato, quando na verdade nós teríamos que ter feito uma licitação, aberto para outras empresas também poderem participar, uma concorrência pública. Mas enfim, acabou não acontecendo. A obrigação da Radial, independente se o contrato é moral, imoral, ou se deveria ou não ter licitação, isso é uma coisa que a quem é de direito tem que responder, ela tem que prestar um serviço de qualidade, né? Com relação à acessibilidade, todos os ônibus devem ter acessibilidade, né? Quando se iniciou isso, se pensava há alguns anos atrás que alguns ônibus deveriam ter, e na minha opinião todos devem ter acessibilidade, porque a pessoa que tem deficiência, ela não tem que ter horário marcado para sair. A Constituição ela é garantida em seu artigo 5º para todos.
independente se tem ou não deficiência, que é o seu direito de ir e vir, e principalmente que você seja reconhecido, né, e tratado de forma igual a qualquer outra pessoa, a qualquer outro cidadão. Então, no meu entendimento, a concessão, né, do transporte público deveria cobrar, né, no caso a prefeitura, a concessionária que é a radial, a ter o ônibus circulando na sua totalidade, 100% da frota, com acessibilidade. Claro, além de outras situações, ar-condicionado, Wi-Fi, isso é meio que básico em São Paulo, na capital, em outras cidades também, e não deveria ser diferente aqui na cidade de Ferraz. Aliás, não só a questão do transporte público, Fernando, a questão da pessoa com deficiência deve ser olhada de uma forma ampla e global, né? Então, acessibilidade aos ônibus, acessibilidade também nas lojas, nas ruas, né? Enfim, para que todos possam caminhar, né, e se deslocar de forma tranquila. Até porque para uma pessoa que não tem deficiência já é difícil, sem dúvida, se locomover na cidade por causa de buracos. Sem dúvida. Imagina para um cadeirante, para um deficiente visual, Fernando, um moletante. você imagina o seguinte, nós estamos falando do PCD, mas imagine um idoso. Exatamente. Né? Mas né, não precisa ser idoso. Nós aqui, né, Qualquer minha esposa, pode... tá andando numa calçada, numa rua esburacada. A Érica, por exemplo, que ela trabalha com a gente, né, a nossa assessora, ela tropeçou num buraco numa calçada e quase, né, se machucou seriamente. Então, na verdade, quando a gente pensa em acessibilidade, nós temos que pensar de uma forma global, né, para todos. Ampla, né? Sem dúvida, ampla e geral. Os jovens de Ferraz não têm lugar para lazer e para fazer cursos profissionalizantes. Verdade. Os únicos lugares hoje são só a ETEC e FATEC. Você não acha que deveria ter mais oportunidade para os jovens? Na verdade, Fernando, não só a questão de oportunidade para capacitação, né? A educação, ela é fundamental e base para tudo. Ponto. Isso não se discute, né? Qualquer política pública que a gente aplique dentro da cidade, ela tem que se basear a partir da educação, né? Quando a gente fala do jovem especificamente, além da educação, o jovem tem outras necessidades também, né? Então, o adolescente que está explodindo os hormônios, né? Enfim, iniciando a vida adulta, ele tem que, de alguma forma, ter espaços, né? Onde interligue ele, né, à cultura, ao esporte, ao lazer, né? Todos nós temos esses direitos. Então, quando a gente fala em equipamentos como a ITEC e FATEC, né, que são equipamentos excelentes do Estado, nós poderíamos sim trazer para o município equipamentos similares, né, voltados para a educação básica, que é a responsabilidade da prefeitura. Então, entendo, a prefeitura tem responsabilidade do ensino infantil, da educação básica, né? Ensino médio já é Estado, né? Ou a União, ensino médio, ou técnico, ou as universidades. Então a gente poderia trazer, e nós temos já 2 equipamentos aqui na cidade, muito mal utilizados, eu diria subutilizados, que são os CELS, os Edforps, né? O Edforp 1 e o Edforp 2, Primorosa Jorge, e o Edforp 1 que fica ali na Tancredo Neves. Nós poderíamos ali, tem piscina, então nós poderíamos recuperar a piscina, de alguma forma atuar em convênio com o SESI, para que a gente possa pegar esses alunos da rede municipal, né, e dar a oportunidade para eles praticarem esportes, um esporte aquático, ou futebol, ou qualquer outro tipo de esporte. Conveniar associações, nós temos diversas associações aqui na cidade que tratam de esporte, taekwondo, boxe, jiu-jitsu, né, artes marciais, kung fu, entre outros, conveniar isso com a prefeitura e dar a oportunidade que o jovem tenha, né, a educação básica, né, nas escolas, e que ele tenha a oportunidade de fazer uma extensão no horário da escola, né, praticando um esporte, né, ou tendo algum tipo de acesso à cultura. Por exemplo, poderíamos montar cursos capacitantes para a área de teatro, enfim, nós tínhamos grupo de teatro aqui, Fernando, na cidade. Infelizmente perdemos o grupo de teatro que foi para Poá por falta de espaço aqui. Então nós poderíamos proporcionar isso através de convênios, de PPPs, que é parceria público-privada. Onde a prefeitura não consegue atingir, a gente traz um parceiro da iniciativa privada que faz com que a gente viabilize os projetos, né? Então, além disso, os parques municipais, tem um parque municipal só hoje, que é o nosso Recanto, que também está degradado.
poderíamos também fazer uma parceria, né? De repente uma construtora que queira empreender na cidade, vai construir um empreendimento habitacional, a contrapartida poderia ser a reforma do nosso recanto e a construção de mais áreas de verde, né? Dentro da cidade se faz necessária, né? Nós não podemos, uma cidade com 29,5 km de extensão, 200 mil habitantes, é inconcebível a gente ter um parque só. Nós temos que ter mais parques, né, à disposição da população. Né? Exatamente. Dê sua opinião sobre a saúde em Ferraz e a segurança. Bom, vamos lá. A saúde. A saúde, infelizmente, hoje não atinge 30% da população na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Né? Então nós temos 13 UBSs, CAPs, né, outros equipamentos que são auxiliares à área de saúde, né, tratamento psicossocial, enfim. Mas por que a gente tem essa demanda alta, né, e o atendimento baixo? Por falta de organização, por falta de gestão, isso é claro e é meio que óbvio. Nós temos que fazer com que a gestão municipal ela atinja mais pessoas, né? Não só 30% do que hoje atende. Nós precisamos também, além de otimizar esses equipamentos e reorganizá-los, a gente precisa ter novos equipamentos, principalmente voltados à área de atendimento prioritário, como as UPAs, né, os pronto-atendimentos. Né? Poderia ser um atendimento que não é modelo UPA, mas algum modelo, né, que atenda o pronto-atendimento, que é o atendimento intermediário, Fernando. Então, assim, a prefeitura hoje, ela atende a saúde básica que corresponde à prevenção. Então você vai fazer consultas preventivas. A UPA é um atendimento intermediário. Ali vai ser atendido pessoas, né, com febre, né, pessoas que têm um estado já de doença. E deixar o hospital regional hoje que nós temos para urgência e emergência. Por que a gente tem o regional lotado hoje? Né? Infelizmente acima da capacidade. Porque o regional, ele além de atender Ferraz de Vasconcelos, ele também tem que atender outras cidades. E além da demanda das outras cidades, muitas pessoas que vão lá são demandas que deveriam ser atendidas nas UBSs ou em pronto atendimento. Mas como nós não temos esses equipamentos funcionando na cidade, a pessoa tem que recorrer ao médico. E o único local que ela consegue médico 24 horas é no hospital regional. Então a gente precisa, a prefeitura tem uma responsabilidade muito grande, tem que sim gerenciar e melhorar o atendimento da saúde, valorizar os funcionários, melhorar o salário desses funcionários, criar plano de carreira, que infelizmente hoje todos estão sem plano de carreira, tinham algumas gratificações de governos passados, infelizmente foram retiradas essas gratificações. Tem funcionários, por exemplo, que ganham menos do que um salário mínimo, isso é inadmissível. E além disso, cobrar o governo do estado, nós temos um deputado estadual agora eleito pela cidade, cobrar através do deputado estadual, o governo do estado, para que ele traga melhorias para o hospital e para que a gente firme mais convênios, né, entre prefeitura e estado, a fim de a gente ter sinergia. Né? A gente não pode ser a prefeitura de um lado e o estado anda de outro. A prefeitura e o estado tem que convergir, que a população merece e precisa disso. A população não quer saber se é a prefeitura que vai atender ou se é o estado que vai atender. A população quer ser atendida. Então a gente precisa convergir a esses poderes. Exatamente. É tanto que toda vez, em todas as minhas entrevistas que eu cobro alguma coisa referente ao regional, né, o pessoal me fala, o estado que é responsável pelo regional. Então eu quero já aproveitar desde já, convidar o senhor Gambale, né, a estar vindo a nos esclarecer coisas sobre o regional. Claro, isso é importante, né? Lógico. Toda autoridade porque, pública querendo ou não, o público, né, de Ferraz, os municípios, precisam de um esclarecimento. Então está aqui o meu convite ao senhor está vindo nos esclarecer sobre o regional, o SUS de Ferraz de Vasconcelos. Eu acho que é importante assim, quem se lança, né, primeiro quem tem mandato e quem se lança, né, e tem pretensões políticas, tem sim mais do que a obrigação de vir, né, no seu canal, em outros canais também, prestar esclarecimentos à população. Né.
Mas uma coisa que é muito importante também a gente comentar aqui, Fernando, com relação ao hospital. Não é porque o cara ele é prefeito ou se coloca à disposição, né, de uma candidatura a prefeito, uma pré-candidatura hoje, nós estamos num período de pré-candidatura, que ele tem que ser omisso em relação ao atendimento regional. Porque o que a gente vê muito nas autoridades hoje aqui na cidade, o regional é problema do Estado, eu não quero saber. Não é bem assim, não. O regional é de responsabilidade sim do governo do Estado, mas o SUS é da União, é do Brasil, e a administração, né, da atenção básica é do município. Então cada ator, né, tem que pegar a sua porção e resolver o problema, né? E se a gente está vendo que está sobrecarregando o município um atendimento não adequado do Estado em relação ao hospital, o município tem que cobrar, tem que fazer parcerias para que o Estado faça, né, o regional funcionar. Então cada um vai fazer a sua parte e depois parcerias. A gente vai convergir para que a gente possa ter uma saúde de qualidade na cidade. Você tinha perguntado, acho que era a questão de segurança também, né? A pergunta emendada aí, né? Isso, saúde e segurança em reais. Dentro dos pilares da administração pública, né, quando a gente fala em políticas públicas, os pilares principais que as pessoas pensam é segurança, educação e saúde. Né? A segurança é uma questão numa cidade, né, onde nós temos 27 saídas de divisa, áreas de invasão, muitas áreas de invasão, quase 40% da cidade ela é oriunda de área de invasão. Entre outros problemas crônicos sociais, a questão de segurança, obviamente, ela acaba explodindo, né? Insegurança, melhor dizendo. O que a gente tem que fazer? Primeiramente, atuar na questão social. A desestrutura das famílias, né? Quando a gente sente a vulnerabilidade social das pessoas, e quando ela não tem a oportunidade, quando ela não se sente pertencente à cidade, ela acaba indo para um mundo paralelo, que é o mundo do crime. Você tem noção, por exemplo, você tem uma noção... se um jovem hoje, né, hoje na associação comercial a gente tem um programa de estágio, né, então a gente contrata jovens, hoje a gente tem mais de 100 jovens lá, contratamos os jovens para trabalhar nas empresas aqui de Ferraz. Hoje, em média, a bolsa, né, do estagiário é em torno de R$800, a média, né, tem um pouquinho menos e um pouquinho mais. Mas se o jovem, né, não quiser ir estagiar numa das empresas na cidade e for para uma boca de fumo, você sabe quanto que ele ganha por semana? Quase R$800. Então o que ele ganharia numa bolsa, trabalhando no setor privado, né, por mês, ele ganha por semana. E é óbvio que um jovem, numa família desestruturada, vai se sentir tentado a ganhar, né, você tem 4 semanas, são R$3.200. Certo? Então é óbvio que ele vai se sentir tentado, porque ele não tem comida em casa, a família está passando fome, tem toda uma situação ali muito complicada, então ele vai migrar. O que nós temos que fazer? Mostrar para esse jovem que tem oportunidades fora, né, da ilegalidade. Que a legalidade é o melhor caminho. Esse é o primeiro ponto. Então, fazer com que as famílias tenham trabalho, que tenham estrutura, matar a fome das pessoas. A partir daí, essas pessoas elas têm que ser capacitadas. A partir da capacitação, elas vão ser empregadas, né, e, obviamente, dentro da cidade, para a gente acabar com esse negócio de cidade dormitório. Fazendo essa questão social, e vamos para a questão da violência, porque isso também não existe a questão do desvio de caráter, do desvio de personalidade. Tem muitas pessoas que migram para o crime por, infelizmente, desacerto familiar, e tem outras que vão porque querem ir mesmo, porque tem algum tipo de desvio. Para essas assim, a intolerância. A lei tem que ser cumprida. E a prefeitura tem papel importante na questão da segurança pública. Tá? Apesar de ser um dever do Estado, a prefeitura pode, através da prevenção, câmeras de monitoramento pela cidade, que eu já citei, além do equipamento, né, da readequação e da capacitação dos guardas municipais, fazendo com que os guardas, né, tenham, dentro das suas atribuições, a guarda patrimonial, guardar o patrimônio público municipal, mas também fazer rondas para auxiliar a polícia militar. Isso é possível, tem verba para fazer, temos convênios com o governo federal e com o governo do estado que podemos buscar para cá, e a partir daí, com esse engajamento de monitoramento e a guarda municipal treinada e equipada, a gente trabalha na prevenção, antes que o crime aconteça, para não ocorrer o que infelizmente aconteceu nessa semana. Bom, você falou de áreas invadidas. Sim. Né? Sobre áreas invadidas, por que a prefeitura então
se junta com esses, um exemplo, moradores que invadem terrenos de prefeitura e tudo mais, e legaliza esses terrenos para que esses moradores possam pagar impostos para gerar rendas para a prefeitura investir na cidade para a cidade ampliar, crescer, ter um desenvolvimento melhor. Bom, vamos lá, Fernando. A questão das invasões é uma questão bastante complexa. Hoje, nós temos levantamentos que não são os mais adequados, mas são os números que nós temos. Nós temos um déficit de cerca de 20 mil unidades habitacionais, ou seja, nós temos 20 mil famílias sem moradia, né? E essas famílias sem moradia são famílias que estão em áreas de invasão, muitas em área de risco. A gente tem que tomar um certo cuidado quando existe uma área de invasão com relação à legalidade, o que a prefeitura pode fazer com relação àquele terreno. Primeiro, se aquele terreno tem um dono, eu tenho que respeitar, né, o direito à propriedade. Ou seja, se o terreno tem um dono, não é porque você invadiu que eu tiro dele e dou para você, né? A prefeitura ou qualquer setor público, ele tem que trabalhar com isonomia. Eu tenho que olhar para todos da mesma forma, de forma igualitária. Pois bem, se existe um terreno, tem um proprietário, o que o proprietário quer fazer? Aí nós podemos verificar se ele abandonou o terreno, se ele não cuida do terreno, se ele não paga IPTU, que isso é uma coisa bastante importante, enfim. Então a gente vai ver outros aspectos, né? Mas se é uma pessoa, né, um contribuinte que paga o imposto, tem lá o terreno cuidado e alguém invadiu, eu não posso tirar do dono e dar para a pessoa que invadiu. Por outro lado, eu tenho que garantir àquela pessoa, né, a questão social. Eu tenho que garantir um espaço, um local para ela morar até a prefeitura poder providenciar. Mas eu também tenho que tomar cuidado com os invasores profissionais, porque infelizmente isso existe, né? Mas se eu estou dentro da minha investigação, eu estou vendo que aquelas famílias realmente precisam, necessitam. Aquele terreno não tem propriedade, ou seja, é da municipalidade, né, da prefeitura. Terrenos abandonados que são de propriedade da prefeitura. O que eu, como gestor, posso fazer? Eu posso sim, né, conceder aquela área, fazer um loteamento social para aquelas pessoas poderem edificar. Mas é uma situação bastante complicada, porque você tem que avaliar muitos, né, aspectos. E tem terreno, Fernando, que não dá para regularizar. Por exemplo, nós temos alguns bairros aqui que foram regularizados, não poderiam ser regularizados, porque tinha ordem no Ministério Público para não fazer isso, que é o Recanto dos Pássaros, tem uma parte do Morro do Piolho, tem Jacarezinho, tem algumas áreas que algumas pessoas pagam IPTU, mas são áreas de risco. Ela pode despencar a casa delas a qualquer momento, e ela paga IPTU. A prefeitura não pode cometer, isso é quase um crime. Eu não posso conceder o IPTU ou um alvará de funcionamento para uma empresa onde ela está, né, e aquele terreno é uma área de risco. Então eu tenho que ter legalidade. Mas esses aspectos, né, todo esse mapeamento, ele precisa existir e precisa de tempos em tempos ser renovado. Infelizmente hoje, para você ter uma ideia, Fernando, os internautas que estão nos assistindo, nós não temos um mapeamento das áreas de risco, né? Esse mapeamento recente, infelizmente, o último mapeamento é de 2012. E de 2012 para cá, 8 anos depois, muita coisa mudou na nossa cidade. Nós não temos, por exemplo, plano diretor, que até hoje não foi aprovado. Nosso plano diretor é de 1969. E o plano diretor, para quem não sabe, é o que norteia justamente as áreas de ocupação da cidade. Onde pode ser indústria, onde pode ser terreno residencial, onde pode ser comercial. Então assim, enquanto nós estivermos nesse descaso, infelizmente nós não vamos resolver o problema habitacional, nós vamos ter pessoas ainda morando em área de risco, proporcionando risco à vida, inundações, entre outras coisas. Então a gente precisa acabar com isso, fazendo um serviço, né, de planejamento. Isso é muito importante aqui na cidade. O que você acha da acessibilidade da cidade? Tipo, dá para um cadeirante entrar em uma loja sem sem esbarrar nas araras? Infelizmente é um trabalho na associação comercial que a gente faz intensamente. Mas veja, enquanto a associação comercial, eu posso orientar, eu não tenho o poder de fiscalizar.
poder de fiscalização é da prefeitura, né? Então existem os órgãos lá, os fiscais de postura, que têm o poder, né, para esse trabalho. Algumas lojas têm se conscientizado bastante, Fernando. Eu tenho conversado com alguns gerentes, alguns proprietários, e eles têm se preocupado muito com isso, que aliás é lei, a acessibilidade às lojas não é algo que o lojista queira ou não queira fazer, ele tem que fazer. E eles têm se conscientizado para. Ocorre o seguinte, não adianta também o lojista fazer a parte dele de acessibilidade e a pessoa com deficiência não conseguir chegar até, também não tem acessibilidade nas calçadas ou na rua. No centro ainda a gente tem alguns equipamentos, por exemplo a faixa elevada de pedestre, né, que ajuda bastante o cadeirante a atravessar a rua. A gente tem alguns pontos ali de rampas nas calçadas, mas também é só. A gente precisa espalhar isso na cidade inteira. E não é só acessibilidade, né, com relação aos cadeirantes, mas acessibilidade também às pessoas que têm, né, deficiência visual, tem também os autistas, né? Hoje existe uma grande vitória e os caixas preferenciais dos supermercados atendem os autistas também, então isso já foi uma vitória, mas precisamos avançar muito. Intelectuais, né? Sem dúvida nenhuma. É importante assim integrar. E a gente não está falando só na questão de acessibilidade, né? Acesso a lojas ou à rua, mas de uma forma global. As escolas, elas devem ter, né, essa metodologia, né, onde atendam as crianças com ou sem deficiência, né, e que principalmente integrem, que a gente possa capacitar os profissionais para que eles se preparem, né, para atender essas crianças. As mães, né, também precisam trabalhar. Outra coisa, apoiar as entidades como a PAI, tem a AMAFEV, a Associação das Mães dos Autistas aqui de Ferraz, entre outras entidades que cuidam, né, do PCD. Então, fortalecer, seja através de convênios, seja através de parcerias, a prefeitura ela tem que ser indutora, Fernando, né? Ela tem que ser a entidade que move a cidade, né? Que organiza e que traz todo mundo para debaixo do seu guarda-chuva para que a coisa funcione como uma engrenagem. Exatamente. É tanto que, no meu ponto de vista, eu acho que a prefeitura devia, né, como falar, notificar ao público essas entidades. Sem dúvida né, nenhuma. Claro que sim. Esses pessoal que faz esses trabalhos em prol da pessoa com deficiência, porque muitos não sabem que existe na cidade. Sem dúvida. Né? E para encerrar, para a gente começar algumas perguntas ao público, eu gostaria de saber se existe algum site, alguma coisa, assim, né, que nós, moradores de Ferraz, temos como acessar o que está sendo investido com aquela determinada verba, determinada verba assim, tipo ambulância. Aí foi determinado uns milhões. A gente tem como fiscalizar isso? Tem sim. Existe uma lei, né, porque assim, a gestão pública, ela obrigatoriamente, ela tem que ser transparente, né? Então, é direito do munícipe verificar quais são os investimentos, em que a prefeitura está investindo, quanto está investido ou o que deixou de investir também. Para isso, você pode acessar o site da prefeitura ou o portal da transparência. Lá a prefeitura é obrigada a tornar público todos os gastos, né, e todo também planejamento que ela tem orçamentário através da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovado uma vez por ano, né, que é o que determina a prefeitura fazer o gasto do dinheiro, né. Então ali vai ter total de custeio, total de arrecadação. Então o município ele pode fazer esse acompanhamento através do site da prefeitura e através também do portal de transparência do governo federal. Bom, vamos começar com algumas perguntas ao público. Vamos lá. Se as meninas puderem ajudar um pouco aí? Fazendo as perguntas. Você consegue olhar aí, por favor? Eu tô com algumas aqui. Melhor você já ir falando, porque o meu já não tem mais. Não tem? Por quê? Qual é a bagagem de partido político do pré-candidato a prefeito? Bagagem? Isso. A bagagem? Então, deixa eu ver. Qual a bagagem do partido político do pré-candidato a prefeito? Isso. Bagagem em que sentido? Eu não entendi a pergunta, mas assim, vamos lá. Nelson, se você puder explicar o que você está querendo. Sim, tá.
perguntar pra gente, a gente volta na pergunta. Deixa eu tentar responder mais ou menos, Fernando, para ver se a gente consegue. Primeiro eu quero agradecer a pergunta do Nelson, né? Nelson Abad. Primeiro eu quero agradecer a pergunta. Obrigado, Nelson, pela pergunta. O que acontece? Eu sou presidente da Associação Comercial. Nunca absolutamente pensei em atuar na política, né? Nunca tinha pensado, nunca me candidatei a absolutamente nada. Por outro lado, como morador da cidade há mais de 30 anos, né? Empresário também na cidade, eu vi, infelizmente, as coisas acontecendo de uma forma muito ruim, né? A cidade está andando para trás, ela não está andando para frente, né? E aí então converso com um grupo de amigos, de pessoas que me acompanham, e a gente resolve então lançar um projeto, uma pré-candidatura a prefeito. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito, né? Hoje estamos no PRTB, e a gente vai e pretende, né, fazer um governo, né, assim, que pense na população como um todo, que cuide das pessoas, né? As pessoas, elas costumam cuidar de dentro para dentro, né? Olhar para dentro das casas, né? O cuidar. E a prefeitura tem que cuidar da porta para fora. E é isso que nós estamos pensando. Através, obviamente, de parcerias público-privadas. Acho que isso é muito importante, né? Eu com o know-how que eu tenho da associação comercial e com toda essas amizades, né, essa ligação com os empresários, a gente quer trazer resgatar a credibilidade da prefeitura e trazer os empresários, obviamente, para novas parcerias, que é bom para todos, é bom para a gente, é bom para a cidade, é bom para os empresários também, enfim. Então acho que é mais ou menos isso aí, talvez, que o nosso amigo tenha perguntado, né? Se não, manda de novo a pergunta que a gente responde aqui, não tem problema. Responde. Eu também gostaria de saber, assim, claro. O município prefere contratar mais gente de fora do que pessoas do próprio município. Não é melhor capacitar os pessoal do município para trabalhar no próprio município do que o pessoal ter que ir para fora? Com certeza. Você falou uma verdade, Fernando. O que acontece, infelizmente, é assim. Não adianta nós fazermos um plano de expansão industrial ou trazer novos comércios, novas empresas para cá, se a gente não tem mão de obra especializada e qualificada. Então, para isso, é responsabilidade também, para fomentar o emprego, que a gente, obviamente, ofereça cursos de capacitação. Então, nós, na Associação Comercial, posso citar como exemplo, a gente oferece até cursos gratuitos de capacitação. Tivemos agora recentemente cursos gratuitos para a população de controlador de acesso, porteiro, auxiliar de limpeza, entre outros, né? Então, é papel também do poder público, né, através da Secretaria de Desenvolvimento, que a gente possa ter essa geração de emprego através da qualificação, através da capacitação. Então, trazer as empresas para cá, obviamente, fazendo com que elas se comprometam com a cidade em empregar pessoas da própria cidade, mas capacitá-las, né, capacitar essas pessoas para que elas possam trabalhar nessas empresas. E aí a gente inverter. Se hoje nós temos uma cidade dormitório, não termos mais, né, esse mal, né, essa cidade dormitório. Ter justamente uma cidade produtiva, onde nós tenhamos empresas aqui que produzam e pessoas que moram nessa cidade e tenham um local digno para morar e principalmente um bom emprego para sustentar as suas famílias. O Éder de Moraes perguntou, queria saber se você manter a sua candidatura até o fim ou vai se aliar a algum partido, que é o mais provável. Helder, muito obrigado pela pergunta. A candidatura vai, a candidatura vai até o fim. A gente sustenta isso, apesar de muitas pessoas falarem o contrário, mas isso faz parte do jogo. A gente entende que é o jogo de corpo, né? No futebol tem a canelada e o jogo de corpo, né? Na política tem isso, né? Exatamente. A desqualificação ou desconstrução, né? Eu entendo o processo. As pessoas podem falar o que quiserem, até papagaio fala, então quem sou eu, né? Mas reitero, a candidatura vai até o fim, nós estamos trabalhando intensamente, não sou político profissional, nem pretendo ser político profissional, sou gestor, né? Minha formação é na área contábil de gestão, sou professor universitário, entendo que a gente pode contribuir muito com a cidade, e agora no processo propriamente dito eleitoral, né? Agora, se outros atores, né, quiserem vir para o nosso lado, né, e fazer uma base bem legal, trabalhando como política nova, né, isso é muito importante, né, querendo realmente a mudança e a melhoria do município, para parcerias. Mas a nossa candidatura vai até o fim, se Deus quiser, né, nossa pré-candidatura hoje vai se tornar candidatura, né, para, se Deus quiser, sermos vitoriosos no dia 4 de outubro.
Muita pergunta, hein, Fernando? Tô gostando de ver, tá legal, hein? Alguma pergunta? Alguma Esse aqui, coisa? ó, do- Fala pra mim, do por favor, Topeira Elaine. Romualdo. Boa tarde, Daniel. Pergunta do Topeira Romualdo. Certo. Qual é o seu plano, se caso for o prefeito de Ferraz, para o pessoal da melhor idade? E você sabe da reforma do Centro de Convivência do Idoso? Ah, obrigado pela pergunta, Topeira Romualdo, meu grande amigo Romualdo, da página Ferraz Depressivo, um grande parceiro, a gente sempre que possível, né? É difícil a gente se encontrar, né, Romualdo, mas sempre que possível a gente se encontra aí e trocamos algumas ideias. Cara, a população, não só de Ferraz, né, mundial, ela está envelhecendo. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado com essa população. É óbvio, né? As pessoas estão vivendo mais, né? Antes a expectativa de vida era de 60, 65 anos. Hoje, tranquilamente, as pessoas vivem por mais de 80 anos. Isso é bom, isso é ótimo, maravilhoso que as pessoas possam viver muito mais do que isso com qualidade. Mas para isso é responsabilidade do poder público dar essa qualidade. E o que cabe à prefeitura são os centros de convivência de idoso, essa é a primeira parte, né? Além do centro de convivência de idoso, fomentar, né, que esses idosos possam interagir uns com os outros, prática de esporte, a prática cultural, dança, entre outras coisas. Isso a gente pode integrar a Secretaria de Cultura, podemos integrar a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que será criada, não mais promoção, mas desenvolver o social, isso é muito importante, com a questão também de saúde, de prevenção, todo cuidado aos nossos idosos. Com relação ao CCI, infelizmente, nós não temos nenhuma novidade, Romualdo, com relação a isso. Temos verba, nós temos condição de captar verba através do Fundo Municipal do Idoso, onde as pessoas revertem parte do imposto de renda pago, né, para esse fundo. Então nós teríamos condição de captar e fazer um centro de excelência, né, para a convivência do idoso, além de centro de fisioterapia ou outros centros que se façam necessário, né, para a boa convivência. Mas infelizmente, Romualdo, hoje o que temos de novidade é que nós não temos novidade e que torçamos aí na próxima gestão que se consiga fazer alguma coisa em prol dos idosos. Nós temos um Conselho Municipal do Idoso atuante, nós temos várias entidades também de terceiro setor, como por exemplo, nós temos lá o Juventude Acumulada, né, entre outras, que tem um papel fundamental, a professora Kilze, né, do Juventude Acumulada, tem um papel fundamental para o bem-estar do idoso, mas a prefeitura hoje faz muito pouco ou quase nada, e eu fico assim muito triste porque o nosso prefeito é idoso. Então ele, mais do que ninguém, deveria se preocupar com a convivência e com o bem-estar, né? Mas, enfim, possamos aí, rogamos e possamos pensar que numa próxima uma próxima gestão a gente consiga melhorar essa situação. Obrigado pela pergunta. Pergunta aqui da Carla. Muito bem, a nossa amiga Carlinha. Daniel, ontem foi a reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência. Por que será que as associações não participam do Conselho para ajudar? Bom, vamos lá. Algumas situações, porque eu sou de conselho, também sou conselheiro de alguns conselhos aqui da cidade. Conselho Municipal de Saúde, Conselho da Cidade, o Condemas, que é do Meio Ambiente, entre outros que eu costumo participar, né, de alguma forma tentando colaborar. Carla, veja, a gente tem uma situação de esvaziamento dos conselhos. As pessoas, primeiro a gente tem que verificar se as reuniões elas são de fato, como o próprio Fernando disse, né, divulgadas, né, pela prefeitura e pelas pessoas que participam do conselho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o horário, né? A gente se questiona muito com relação aos horários dos conselhos. Tem muita gente que não consegue participar justamente porque é um horário de trabalho, tem muitas pessoas que trabalham, enfim. Poderíamos pensar de repente no sábado, mas aí a gente teria que pensar também como os conselhos, né? Parte deles os participantes são da prefeitura. Então essas pessoas teriam que ser notificadas com antecipação para que elas pudessem participar, e horário de trabalho, elas teriam que ganhar hora extra para isso, né? Então essas coisas nós temos que pensar. Agora, que existe o esvaziamento, existe infelizmente a pouca aderência da população, das entidades com relação aos conselhos. Mas isso vai muito também, infelizmente, pela falta de informação e também por falta de vontade do poder público. O poder público não quer ser fiscalizado, né? E o conselho ele fiscaliza, ele delibera, né? Então pega no pé do poder público. Como o poder público não tem essa vontade, então acaba não
né, tendo proatividade para que atraia mais pessoas. Então, o que eu penso como democracia é que a prefeitura, o poder público, deve sim fomentar a participação de todos os conselhos. O conselho ele é fundamental porque liga a sociedade civil ao que está acontecendo, que nem você me perguntou, Fernando, como é que eu posso consultar a questão, por exemplo, de investimento público em determinadas pastas? Através da participação dos conselhos municipais, você consegue verificar um investimento que é feito para aquela pasta. Idoso, mulher, educação, saúde, segurança, enfim. Então ali você também tem acesso à informação, mas tem que participar, né? Então essas nuances aí tem que ser verificadas para a gente ter mais assertividade e ter sucesso no funcionamento dos conselhos, tá, Carlinha? Sobre a vinda de empresas para a nossa cidade, o que o Daniel Balck acha de reduzir imposto para que elas venham se estabelecerem em Ferraz e assim gerar muitos empregos? A pergunta do Sérgio Cordeiro. Isso. Abraço para você, meu amigo. Obrigado pela pergunta, sempre parceiro. Sérgio, então, é uma possibilidade. Poderíamos tentar? Poderíamos tentar. Claro que qualquer renúncia fiscal é muito complicada, né, para a prefeitura. O agente público ele não pode renunciar à arrecadação, né, porque aí ele prevarica. Né? Eu não posso, a não ser que eu tenha, obviamente, algumas contrapartidas, né? Então eu tenho que ter alguns conceitos que a lei me permite para fazer, né, essa concessão. Eu entendo o seguinte, nós temos que pensar a cidade nos próximos 10, 20, 30 anos. Né? Não podemos pensar numa política simplesmente de governo, temos que pensar numa política de Estado. Um passo muito importante é nós discutirmos junto com a Câmara Municipal um marco regulatório do empreendedorismo. Tá? Então, o que seria o marco regulatório do empreendedorismo? A gente pensar como atrair as empresas para cá, quais as contrapartidas que pediríamos a essas empresas, por exemplo, a contratação de pelo menos 90% da mão de obra local, isso é um ponto. Mas para isso a empresa poderia pedir redução tributária? Tá, a gente pode prever dentro de um combo, vamos dizer assim, desde que isso seja obviamente discutido entre a população e aprovado pela Câmara Municipal, tá? Mas um combo, dependendo do tamanho da empresa, uma redução no IPTU quando ela compra o terreno, uma redução do ISS, que são impostos administrados pela prefeitura, mas isso já, né, na lei, ou seja, está inscrito na lei, então não é o que o prefeito, por hora, vai decidir, é o que a lei decide, e isso a gente pode prever durante 10, 20, 30 anos, poder atrair as empresas com esse pensamento, né, com a lei já formatada. Privilegiar a questão das atividades, das novas atividades, startups, né, as atividades que nós chamamos de inovadoras, né, as incubadoras. A FATEC ela tem um papel importante, fundamental. Nós dentro da Associação Comercial temos a Conadtec, que é um centro de referência, né, dentro da associação comercial para justamente poder pensar a questão da inovação, startup, entre outras coisas. Poderíamos aproveitar os alunos da FATEC e ETEC para que a gente fizesse trabalhos acadêmicos, né, voltados ao empreendedorismo. Isso é importante porque aumentaríamos o leque de atividades, né, oferecidas pelas empresas aqui da cidade. Então acredito sinceramente que isso é um ponto primordial, com a regulamentação por lei, porque o que a gente vê em outras cidades que deram certo na questão de atrair novas empresas e aumentar polo industrial, entre outras coisas, né, aumentar a economia, foram justamente as empresas que pensaram em regular, em legislar primeiro, para depois fazer a implementação das indústrias. Não adianta eu trazer uma indústria para cá sem uma regulamentação legal. Eu tenho que ter a regulamentação legal para trazer a indústria para cá e que ela fique aqui durante muitos e muitos anos. E tem uma outra coisa também. Acesso a rodovias e avenidas. Nós não temos nenhum. Todas as outras cidades aqui da nossa região têm acesso à rodovia e nós, infelizmente, ficamos chupando o dedo. Então, enquanto nós não pensarmos na infraestrutura viária da cidade, alça de acesso ao Rodoanel, corredor metropolitano, a radial da Copa, né, que ligaria, um projeto do Estado que ligaria a radial leste, enquanto nós não pensarmos nesses 3 projetos que já estão no papel e podem ser viabilizados com parceria entre Estado e os outros municípios vizinhos, a gente também vai ter muita dificuldade em atrair novas empresas para cá. Então temos que pensar em infraestrutura urbana e viária também. Vamos para a última pergunta. Pois não, até para não
estender muito. Eu prometo que quem eu não respondi aí as perguntas, pode ficar tranquilo, depois eu vou entrar lá na página do Fernando e respondo uma por uma aí para não deixar vocês na mão, tá? Só pra gente não estender muito a entrevista, né? Claro. Algum projeto na área de meio ambiente para o Parque Nosso Recanto, sempre alerta para servir? A pergunta é de Marivaldo Sá. O Marivaldo, obrigado pela sua pergunta, meu grande amigo. Ele tem um grupo de escoteiros aqui da cidade, é muito comprometido com a questão ambiental. Parabéns pelo trabalho. Sim, temos, até inclusive na live aqui eu comentei a possibilidade eventualmente da gente trocar, né, como contrapartida a alguma construtora, enfim, alguma empresa que invista na cidade, a reforma do nosso recanto. Acho que é importante o recanto também ter espaços para a utilização de entidades como a do Marivaldo, como o grupo de escoteiros, né, que tratam, né, da prevenção, entre outros assuntos tão importantes para o civismo dos jovens, né. A gente falou da questão de tirar os jovens das ruas, e o projeto escoteiro é um projeto muito importante nesse aspecto, nesse sentido. E além disso, Marivaldo, a gente poder também proporcionar outras áreas, né, de verde, não só para preservar, né? Hoje nós temos, por exemplo, a questão de mananciais, nós temos mais de 300 nascentes de água na cidade, né? Então nós temos que preservar essas nascentes de água, nós temos que preservar a Mata Atlântica que ainda temos, tomar nosso Cambiri, que está sendo devastado por área de invasão, né? Então esses aspectos, poder dar mais equipamentos à guarda ambiental, né, para que ela possa também trabalhar na fiscalização da proteção ambiental, que o plano diretor seja aprovado e que a gente possa, né, fazer com que as construções respeitem os limites da legislação ambiental, as áreas de APP, né, que é proteção permanente, as áreas de APM, proteção de mananciais, enfim. Então isso tudo nós temos que pensar. Há possibilidade, nós temos áreas para criar parques, né, sejam eles lineares ou praças, né, existem terrenos à disposição, desde que a gente regulamente através de plano diretor e obviamente faça a fiscalização. Isso é fundamental e é papel da prefeitura. E também gostaria, já que você falou Claro, pois assim, não. de enchentes, essas coisas, né? Uhum. Eu gostaria de saber o que pode ser feito no centro de Ferraz, que tem um foco maior de enchentes. O que pode ser feito para melhorar o centro de Ferraz de Vasconcelos? Bom, vamos lá, Fernando. Na verdade, por incrível que pareça, o centro de Ferraz não é o maior foco de enchente. É talvez o mais visto, porque é centro da cidade e é a área comercial. Nós temos áreas crônicas de inundação aqui na cidade, de Parque Dourado, ali no Birutão. Nós temos na Vila Margarida também áreas aqui perto de você, inclusive, né? Boca do Sapo, a região ali de divisa do Itajuíbe, com Itaim Paulista. Nós temos diversas áreas que sofrem demais com as enchentes. Bem, a cidade ela tem um problema muito sério geográfico, né? Nós temos uma cidade bastante acidentada, onde o centro está numa baixada e os bairros eles ficam elevados. Temos o Ribeirão Itaim, que é o maior córrego que passa aqui no centro da cidade. Então quando chove muito, traz água de fora da cidade para dentro da cidade e os morros, né, a água cai dos morros. Com relação ao centro, nós não tivemos, obviamente, planejamento, como a cidade inteira, não tivemos planejamento para crescer. O centro de convenções, né, o Elefante Branco, que a gente citou agora, ele foi construído, além do prédio, né, ter que ser demolido, todas as áreas ali, porque passa um córrego por debaixo, né, todos sabem que passa um córrego ali no Corpo de Bombeiros e por baixo da praça, infelizmente estão entupidos. Então tem que desentupir aquilo, para primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma área de gargalo que é a linha do trem, né? A linha do trem faz o represamento da água. Então o que nós precisamos fazer? Galerias pluviais ali a princípio, para que a gente possa conter piscinões e principalmente um piscinão ali naquela região da Rua Guanabara, né? Antes ali do Corpo de Bombeiros, para dar uma represada na água também. Não temos, infelizmente, pela questão geográfica, nenhum outro projeto, né? Que não seja o piscinão, que tenha uma assertividade tão grande quanto a piscinão. A gente sabe que é um projeto bastante complicado e degrada, né, a cidade, mas é um projeto que é o que vai atenuar o problema. Mas principalmente, se a população não for educada e não tiver, né, a cultura de parar de jogar lixo nas ruas, resto de sofá nas calçadas, entre outras coisas, aí realmente a gente não vai resolver o problema. Tem a questão também de prevenção.
desassoreamento dos rios, né? A limpeza dos córregos, é muito importante. Mas, repetindo, a população tem que colaborar. E a gente pode fazer isso através de algumas palestras, de alguns cursos e também dos ecopontos. A gente pode ter um ecoponto em cada local de grandes bairros da cidade, onde as pessoas possam descartar os sofás, né, o material de construção, entulho, possa descartar restos, né, que podem lá na frente serem reciclados. E a prefeitura apoiar uma cooperativa, enfim, que possa trabalhar na separação desses materiais e inclusive reutilizar esses materiais como resto de construção civil no próprio pavimento, né, da cidade. A prefeitura pode utilizar, reciclar, né, e baratear o custo com o pavimento da cidade. Então isso é possível, mas temos que ter boa vontade e parceria pública, né, através do governo federal, através do governo do estado e parceria privada também. Que também não seria, seria uma boa ideia a prefeitura fazer igual a Mogi, que tem o cata-entulho. Sem dúvida. Né? Nós Porque temos... querendo ou não, se tivesse o cata-entulho no município, esses, igual você citou, sofá, qualquer outro tipo de móveis que a população joga, eles viessem pegar, eu, no meu ponto de vista, eu acho que não teria tanto lixo perante a cidade. Existem vários, assim, eu brinco às vezes, né, com a Érica, enfim, com a equipe, que nós não temos, né, vergonha de copiar. E nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Então tem casos maravilhosos em outras cidades, seja de São Paulo, fora de São Paulo, que podem ser trazidos para a cidade de Ferraz, adaptados, claro, dentro da nossa realidade, mas a fim de que a gente resolva o problema. Nem sempre é dinheiro, Fernando. Nem sempre eu preciso ter dinheiro no bolso para administrar a cidade. Eu tenho que ter inteligência. O gestor, ele trabalha sem dinheiro, porque a expertise do gestor é quando ele não tem dinheiro e precisa executar alguma coisa. Eu com dinheiro, administrar Mogi das Cruzes tem um orçamento de quase 2 bilhões por ano é fácil. Administra aqui 200 mil habitantes e um orçamento de 300 milhões de reais. Isso sim é algo complexo e desafiador, né? Claro, mas é possível fazer. Né? Tem que ter boa vontade, tem que ter parceria, tem que ter network, tem que tirar, com perdão da palavra, a bunda da cadeira. Se não tirar, não vamos resolver. Bom, estamos encerrando mais uma live, mais uma entrevista. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Daniel, queria te agradecer pela honra de ter dado a entrevista para a gente e trazendo um pouco do seu conhecimento, né, para os moradores de Ferraz. Pessoal, eu gostaria de agradecer pela audiência a todos, seja eles do município de Ferraz ou de outras regiões que estejam nos assistindo, tá bom? Gostaria de agradecer a equipe da bandeira, onde eu faço parte, né, de militarismo da pessoa com deficiência, que é o hashtag Muleta Neles. Eu queria agradecer todos os membros, tá? Os ferrazenses de Ferraz, muito obrigado, mesmo de coração. Tudo, tá bom? Obrigado, muito Fernando, obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, para mim foi uma honra participar, sempre que me chamar e me convidar, estarei aqui presente, não só em prol do PCD, da pessoa com deficiência, mas em prol de todas as pessoas. Os ferrazenses precisam ser cuidados e a gente vai estar sempre à disposição aqui, viu, Fernando? E parabéns pela militância, parabéns pela luta, continue firme e forte do jeito que você está indo, precisamos de pessoas como você, viu, aqui na cidade. E só para encerrar, qual o meio que o pessoal tem para te conhecer? Bom, vamos lá. A gente tem as nossas redes sociais, tá? Então você procurar lá Daniel Balck, tem além dos perfis uma fanpage, onde a gente coloca a agenda, onde a gente coloca todas as nossas andanças pela cidade. E não são poucas, né? A Érica tem andado com a gente aqui, tem andado nos 4 cantos da cidade. Então, Facebook, né? @ Daniel Balck. No Instagram também, @Daniel_Balck, tá? Ou pelo Zap, 11, né, o código DDD 985227094, 985227094. Esse é meu mesmo, não é de assessoria nem nada, é eu mesmo que atendo e respondo as mensagens. Lá a gente pode trocar uma ideia melhor. Além disso, todas as quintas-feiras às 19h30 temos o Na Lata, uma live que a gente faz
religiosamente, né, toda quinta-feira. Amanhã, inclusive, nós vamos ter também. E lá a gente fala coisas da cidade, trazemos convidados como você também. Enfim, tudo que a gente faz que a gente possa, né, de alguma forma, colaborar com a cidade, a gente está fazendo também. Bom, fique com Deus. Até a próxima live. E tenham todos um ótimo e excelente dia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.